Eu sei que o que vou contar parece coisa de gente desesperada, e talvez seja, mas juro por tudo que é mais sagrado, que no começo eu só queria uma chance. Só uma. Não queria machucar ninguém. Não queria que as coisas terminassem como terminaram. Mas o amor tem um gosto amargo quando não é correspondido. E eu estava disposta a tudo para mudar isso. Meu nome é Lúcia. E essa história começa num dia cinzento de agosto, quando ele me disse que não me amava mais. Henrique. Só de escrever o nome dele, meu coração aperta. Ele era tudo para mim, tudo. 5 anos juntos, planos de casar, viajar, morar num sítio com um monte de cachorros. Eu achava que era eterno, sabe? Até o dia em que ele chegou em casa, me olhou nos olhos e disse, com a frieza de quem comenta sobre o tempo: "Não dá mais, Lúcia. Eu preciso viver outra coisa. Outra coisa, outra pessoa." Tentei ser forte, engolir o choro, seguir em frente. Mas cada canto da casa gritava o nome dele. As roupas dele ainda estavam lá, o perfume impregnado nos lençóis. E eu me perdia um pouco mais a cada dia. Comecei a procurar respostas onde ninguém deveria procurar. E foi aí que ouvi falar da Dona Lourdes. Uma vizinha comentou: "Se você quer alguém de volta, ela resolve. Mas tem que estar disposta a pagar o preço." Fui até a casa dela numa noite chuvosa. Era uma casa velha, de madeira, com janelas trancadas e um cheiro de ervas queimadas no ar. A porta se abriu sozinha. E ela estava lá, sentada num banquinho baixo, como se já me esperasse. "Você veio pelo Henrique." Arregalei os olhos. Ela nem perguntou meu nome. "Ele te pertence no espírito, mas o corpo dele anda fraco, seduzido por uma mulher que não é dele. Quer que ele volte?" Assenti. Minhas mãos tremiam. Ela me observou por longos segundos e então disse: "Tem um preço. Amor forçado vem amarrado com dor. Você aceita?" Naquele momento eu teria aceitado qualquer coisa. Ela pediu coisas estranhas. Uma foto dele, uma peça íntima, 3 gotas do meu sangue e um objeto que ele tivesse tocado antes de ir embora. Trouxe tudo no dia seguinte. Ela colocou tudo dentro de um caldeirão pequeno, murmurou palavras numa língua que eu não conhecia e o fogo ficou azul. "Juro azul, ele vai voltar. Mas você tem que manter a vela acesa por 7 dias. Não deixe apagar." Levei a vela para casa e segui todas as instruções. No primeiro dia, nada. No segundo, ouvi passos do lado de fora à noite. No terceiro, a campainha tocou. Era ele, com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado por dias. Disse que sentia minha falta, que não sabia por que tinha me deixado, que nada fazia mais sentido longe de mim. Eu o abracei com força, como se o tempo tivesse congelado naquele instante. Nos dias que seguiram, tudo parecia um sonho. Ele me tratava com um carinho que eu nunca tinha visto antes. Estava mais carinhoso, mais presente, até demais. Não queria que eu saísse sozinha, que falasse com estranhos. Dizia que me amava toda hora, e eu acreditava. Mas as coisas começaram a mudar no 8º dia. A vela já havia queimado completamente. Eu me senti estranha naquela manhã, um peso no peito, como se algo tivesse sido arrancado de mim. Henrique estava na cozinha, mas seus olhos não pareciam os mesmos. Havia algo de vazio ali, como se ele estivesse me olhando sem realmente me ver. Naquela noite, acordei com ele parado ao lado da cama, me encarando. Não piscava, não se mexia, apenas me observava. "Henrique!" chamei assustada, ele sorriu. Um sorriso torto, como se não pertencesse a ele. "Você me amarrou, Lúcia?" O sangue gelou. Eu não tinha contado nada para ele. Como ele sabia? "Você me prendeu aqui, e agora não tem mais volta. Só um aviso que esqueci de pôr no início. Todos os nomes estão trucados, tipo, isso vamos continuar a história." Naquela noite não dormi mais. Henrique voltou para a cama como se nada tivesse acontecido. Deitou ao meu lado e segurou minha mão. Mas a temperatura dele estava estranha, fria demais. "Você teve um pesadelo", ele sussurrou. Mas eu sabia que não era sonho. Aquilo tinha acontecido. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Henrique começou a se comportar de forma obsessiva. Trancava as portas da casa por dentro, retirava a chave e escondia. Disse que o mundo lá fora era perigoso demais para mim, que agora que estávamos juntos de novo,
Não podíamos nos separar nunca mais. E tinha algo no olhar dele que não era amor, era posse, fome. Um dia encontrei uma pequena marca no meu ombro como uma queimadura em forma de círculo. Não doía, mas parecia recente. Quando mostrei a Henrique, ele apenas sorriu. É para ninguém mais te tocar. Eu quis perguntar o que aquilo significava, mas minha voz simplesmente travou. Era como se uma parte de mim estivesse desligando dia após dia. Meus sonhos começaram a se repetir. Uma mulher de olhos brancos aparecia ao lado da cama, me observava em silêncio e desaparecia sempre que eu tentava gritar. Tentei ligar para minha irmã, mas o celular não funcionava. Henrique dizia que era melhor assim, que ninguém nos entendia, que nosso amor era puro demais para ser interrompido. E eu comecei a esquecer quem eu era. Não conseguia lembrar qual era meu perfume favorito. Esqueci o gosto do meu prato preferido. A casa estava em silêncio constante. Só ouvia o som dele andando, assoviando uma melodia que eu nunca tinha ouvido antes. Algo antigo, quase tribal. Certa noite ouvi barulhos vindos do sótão. Subi devagar, sem fazer ruído. Quando abri a portinha, vi Henrique ajoelhado, desenhando símbolos estranhos no chão com algo que parecia sangue. Ele se virou devagar, como se já soubesse que eu estava ali. Você não devia ver isso. Desci correndo. Me tranquei no banheiro e chorei até não conseguir mais respirar. Foi ali, sentada no chão frio, que senti uma presença ao meu lado. Não era ele, era a mulher dos sonhos. Mas agora, ela falava, você abriu um caminho que não pode fechar. Ele não voltou sozinho. Trouxe algo com ele. As luzes piscaram. A vela que eu tinha acendido perto da banheira estourou, espalhando cera nas paredes. E a voz dela ecoou dentro da minha cabeça. Desfaça, ou ele vai tomar tudo de você. Corri até a casa da dona Lourdes na manhã seguinte, mas estava vazia, como se nunca tivesse existido. O terreno estava abandonado, cheio de mato. Perguntei para a vizinhança. Ninguém sabia de ninguém com esse nome. Um senhor de bengala chegou a me dizer, essa mulher morreu há mais de 30 anos. E não era boa coisa. Voltei para casa com o coração na garganta. Quando entrei, Henrique estava me esperando na sala, com os olhos negros, sem íris, sem brilho. Por que saiu sem me avisar? Ele perguntou, travei. Não sabia o que dizer. Senti um cheiro estranho no ar, ferro e terra molhada. Henrique caminhou lentamente até mim e tocou meu rosto. Você me chamou, eu vim. Agora sou seu, mas você também é minha. Não pode mais fugir. A verdade me atingiu como um soco no estômago. Aquilo que estava ali não era mais o Henrique que eu conheci. Depois daquela noite, parei de fingir que tinha controle. A coisa que estava na minha casa podia até se parecer com o Henrique, mas eu sabia, no fundo da minha alma, que ele tinha deixado de ser ele no momento em que pisei na casa da dona Lourdes, ou do que quer que ela fosse. Passei os dias seguintes tentando encontrar uma saída. Revirei livros, fóruns obscuros da internet, vídeos deletados de cultos e feitiçarias. Descobri algo que me fez tremer. Existia um tipo de amarração, conhecida como amarração de sangue ancestral. Ela não trazia só o amor de volta. Ela rompia um véu. A alma da pessoa voltava, mas acompanhada, e aquele que vinha junto cobrava o preço. Entendi o que estava acontecendo. Henrique tinha sido possuído. E a entidade que estava com ele não queria só a minha presença. Ela queria minha essência, minha vida. Aos poucos, estava me esvaziando, tomando meus gostos, meus pensamentos, meu corpo. Uma noite, acordei com ele deitado sobre mim, os olhos fixos, o corpo imóvel. Seus lábios se moveram em silêncio. Não havia som. Apenas um sussurro que surgiu dentro da minha cabeça. Se você quiser ir, me leva junto. Só assim termina. Levantar da cama naquela noite foi como mover uma montanha. Peguei uma vela preta, sal grosso, um espelho antigo da minha avó e voltei para o sótão. Desenhei um círculo ao redor de mim com o sal. Acendi a vela. Olhei fixamente para o espelho e comecei a repetir a única frase que encontrei num dos textos antigos. Que volte o que é do pó e que o que nunca foi seja lançado ao vazio. O espelho tremeu, a chama se contorceu. E Henrique apareceu atrás de mim. Você vai me expulsar? Ele disse com tristeza. Mas a voz
Era a do verdadeiro Henrique. Por um segundo, a esperança me atravessou. Será que ainda dava tempo? Lúcia, eu tô preso. Desde aquela noite, eu tenho flashes, gritos, um túnel escuro. Ele tomou meu corpo. Lágrimas escorreram dos meus olhos. Ele ainda estava ali, uma parte dele lutava. Mas a criatura, sentindo o risco, se manifestou de novo. O rosto de Henrique distorceu. Os olhos viraram completamente negros e ele gritou um som que não era humano. O sótão tremeu, a vela se apagou por um instante, mas eu reacendi, firme. Repeti o encantamento, mesmo com sangue saindo do meu nariz. Então, o espelho rachou. Um vento forte me jogou para trás, como se algo tivesse sido arrancado do ambiente. Henrique caiu no chão desacordado e o silêncio voltou. Ele acordou 3 dias depois sem se lembrar de nada. Disse que sonhava com um campo de ossos e com uma mulher de olhos brancos que o guiava de volta. Fomos embora daquela casa, doamos tudo. Recomeçamos num lugar novo, mas nunca mais fomos os mesmos. Às vezes, à noite, ele ainda assovia aquela melodia, a mesma do ritual. E quando pergunto, ele diz que não sabe por que faz isso. Vem na cabeça dele, do nada, e eu tenho medo. Medo de que o que foi banido ainda esteja à espreita, esperando uma nova brecha, um novo erro. Tudo o que posso dizer para você que está ouvindo isso é: nunca tente prender alguém com magia. O amor que é forçado pode até voltar, mas nunca volta sozinho. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de curtir e se inscrever no nosso canal. E fique por aqui.